Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje dia 21 de agosto do segundo ano da pandemia, e a semana foi repleta de desastres e esperanças. No spoiler dos desastres, a saída desordenada dos Estados Unidos do Afeganistão possibilitou a retomada pelo Talibã, o que gerou imediatamente um estado de terror para a população aliada aos interesses americanos contra a pressão e repressão do Estado teocrático radical, que ainda vai dar o que falar. Há inúmeros americanos e cidadãos esquecidos pela debandada do exército de forma repentina, e as mulheres voltaram a ser armazenadas, estocadas, escravizadas dentro de suas burcas, garantindo a submissão esperada pelo governo. Mas se os afegãos não têm o que comemorar, por aqui, na nossa República Tupiniquim, as medidas de contenção da Covid-19 cederam espaço para o liberou geral. O comércio comemora o aumento das vendas e a sensação de voltamos à normalidade. É somente uma fumaça que pode a qualquer momento se dissipar com a variante Delta, que começa a aumentar o processo de contaminação, e novamente os idosos são as primeiras vítimas da mortal mutação que toma conta dos grandes centros urbanos do país. A vacinação é eficaz e tem diminuído a mortalidade, mas os números da contaminação da nova cepa chamam a atenção, e as internações nas UTIs começam novamente a aumentar, depois de uma queda provocada pelas precauções e cuidados impostos pelas administrações públicas. É preciso continuar com o uso de máscaras, distanciamento social, álcool gel, se bem que o brasileiro é chegado a uma conversa ao pé do ouvido e nossos hábitos de higiene deixam a desejar. Na política, há um estado de terror que assusta os defensores da democracia. O esgarçamento das relações institucionais tem gerado uma tensão que, de certa forma, abala a harmonia entre os poderes. Deputados presos ou investigados sem autorização da Câmara Federal, palavrórios contra o Supremo, reações judiciais no contraponto, realmente um ambiente nem um pouco harmonioso e que não deve desencadear resultados positivos. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, sinalizou nessa semana a vocação para o diálogo e abriu novamente a possibilidade de entendimento com os outros poderes. Agora dependerá do presidente Bolsonaro, que até o presente momento parece não estar propenso a essa possibilidade, se bem que houve a aproximação do Ciro Nogueira, que se reuniu no STF para jogar um pouco de areia nessa fogueira inflamada que arde ininterruptamente. Mas em Campinas, a vacinação continua e a normalidade comercial acalma os ânimos dos empresários e comerciantes, pelo menos por hora. No Pan News Campinas de hoje, vamos conversar com o fisioterapeuta, gestor da medicina preventiva e do Espaço Saúde do Plano do Hospital Samaritano, Dr. Renato Costa, que vai nos explicar como os efeitos da Covid-19 exigem tratamentos que não podem ser deixados de lado na fase posterior à doença. Vamos conversar também com o advogado e professor Dr. Pedro Artung, diretor de Políticas e Direitos das Crianças do Instituto Alana, que nessa semana defenderá o direito das pessoas com deficiência em estudar em escolas regulares e apresentará na audiência pública, que será realizada pelo Supremo na qualidade de amicus curiae, defendendo os interesses fundamentais para a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, em defesa da cidadania. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar, e tenho dito, Palavra de Honra.
E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. E participe também pelo nosso WhatsApp 19 97149 1003. Repito, 19 97149 1003. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. O Pan News Cidades volta já. O que é mais importante na formação de um médico? A união entre infraestrutura, professores incríveis e metodologias inovadoras. Os cursos de medicina do grupo Unieduca te preparam como profissional de excelência, pois você pratica desde o primeiro dia de aula. Não perca tempo e venha cursar medicina no grupo Unieduca. Inscreva-se para a prova de transferência agora mesmo em grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Apresentação J. Tanos. Agora no Pan News Cidades, vamos conversar com o fisioterapeuta Dr. Renato Costa, que tem se aplicado nos tratamentos pós-Covid e, por meio da fisioterapia e de atividades multidisciplinares, auxilia os pacientes a enfrentarem as sequelas dessa doença. Dr. Renato Costa, como vai? Tudo bem, é um prazer poder participar do seu programa e de alguma forma esclarecer as dúvidas e qualquer coisa que seja pertinente ao Covid, já que o momento é tão delicado e de muita relevância, né? Você tem feito um trabalho muito importante, é o gestor da medicina preventiva do Plano Samaritano Saúde. Eu gostaria que falasse um pouquinho da sua atuação nesse resgate da saúde em virtude de uma doença tão impactante como essa. É fato que existe um caráter meio beligerante, né? Parece que estamos sobre uma guerra, porque o Covid, como doença, matou mais que qualquer guerra e vem matando. E as pessoas, à medida que estão se vacinando, acreditam que estão com o passe livre para fazer o que bem entendem. E eu acho que o momento não é bem para isso. A gente deve manter as rédeas curtas e o distanciamento, o uso de máscara e todos os cuidados que já vínhamos tendo. Como gestor, eu tenho me aplicado a atender principalmente, orientar as pessoas que passam pelo meu departamento, pelas unidades do Espaço Saúde, que também estão vinculadas ao Departamento de Medicina Preventiva dessa operadora. Por vezes eu tento explicar para as pessoas que a vacina não lhe dá a autoridade para ignorar os cuidados, mas isso tem ficado cada vez mais difícil, tendo em vista que as pessoas, os nossos governantes, nossos responsáveis públicos estão liberando tudo a Deus dará aí, né? Então eu tenho feito um trabalho muito de orientação e aqueles que passaram pela doença e tiveram a felicidade de sobreviver, nós temos cuidado das sequelas, doutor. E temos muitas sequelas? São muitas sequelas? Muitas sequelas. Quais, por exemplo? Trace um quadro, mais ou menos, do que tem acontecido. Quais são as sequelas que acabam por atacar os pacientes da Covid? Tendo em vista que é uma doença que a porta de entrada é o sistema respiratório, é fato que as pessoas terão uma certa dificuldade de fazer a sua ventilação, a sua respiração normal. Então, elas têm complicações que vão desde uma simples fadiga até realmente uma limitação para coisas muito simples, até limitação para exercício. Isso é bem presente, essa limitação, essa dificuldade ao retorno.
essa debilidade que causa em relação ao sistema pulmonar. Mas também é fato que nós observamos também um acometimento de outros sistemas, incluindo o sistema músculo-esquelético. A pessoa sofre um descondicionamento físico, afetando os músculos, e não só os músculos, os nervos que fazem a estimulação desses músculos e a junção entre o nervo e o músculo, né? Isso criando uma debilidade. Quando isso se soma a problemas que também podem ficar relacionados aos rins, fígado e aparelho digestório, nós temos um cenário bem caótico mesmo nessa recuperação, dependendo do grau de acometimento da pessoa. Então, nós temos sequelas muito leves, que vão desde uma perda de olfato até simplesmente uma fadiga, uma dificuldade para a retomada, porque também os medicamentos, né, como não existe um medicamento único, os medicamentos, o coquetel que se faz para tratar os sintomas e administrar o COVID, ele gera também alguns efeitos deletérios, alguns efeitos indesejados. A começar a falar por um deles, que é o corticoide. O corticoide, ele acomete a parte vascular, ele também vai gerar uma debilidade muscular, e, enfim, ele pode trazer efeitos que não são assim desejados, mas que são necessários em detrimento do uso, assim como os antibióticos. Então, no dia a dia, nós temos administrado, é muito individual, nós fazemos uma avaliação de cada pessoa e traçamos um plano muito personalizado para cada uma delas, para fazer essa retomada, essa reabilitação e poder reinserir ela de novo no contexto social e profissional, né? Nós estamos conversando com o Dr. Renato Costa, que é fisioterapeuta, um estudioso do corpo humano, do organismo humano, que tem trabalhado há muito tempo na recuperação de pessoas acometidas por inúmeras doenças, não é? Com consequências visíveis. Entre o contágio à doença e a cura inicial, qual seria o período recomendado para que a vítima do coronavírus inicie o tratamento com a fisioterapia? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que a pessoa está internada. Durante o período de internação, mesmo ela estando numa fase de contágio, ela pode ser abordada pela fisioterapia e deve, porque a tendência pela questão do repouso e da diminuição da atividade laboral, atividade diária, atividade de vida prática, há uma tendência a você se movimentar menos, respirar mais tranquilamente, e isso, num determinado momento, nós precisamos combater os efeitos deletérios dessa diminuição de atividades. Então, e favorecer a melhora. Então, já na internação, há uma abordagem do fisioterapeuta, onde ele vai focar nos exercícios respiratórios e na manutenção da massa muscular, da transmissão do impulso elétrico, da sensibilidade, né? Seja ela a sensibilidade proprioceptiva, que determina a posição do corpo no espaço, sensibilidade tátil, e, enfim, vai estimular todas as funções orgânicas. Tendo alta, ele vai procurar o seu médico. Primeira coisa, procurar o médico e ter a liberação médica que ele já está apto a iniciar a reabilitação. Iniciando a reabilitação pós-alta, ele vai ser avaliado e todos aqueles déficits, aquelas sequelas serão quantificadas e um projeto será feito em relação a ele. Então, nós começamos com intensidades e cargas muito baixas, e fazemos uma progressão até que nós colocamos a pessoa numa situação de condicionamento físico novamente. E só aí ela estará liberada para, talvez, né, dependendo da evolução, retomar a sua vida normal, voltar para a academia. Uma pessoa não deve voltar às atividades físicas, voltar para a academia sem antes consultar o seu médico. É bem notório que algumas pessoas, até alguns atletas já no passado aí, foi já discutido isso, podem apresentar problemas de miocardite, endocardite, pós-Covid, até 6 meses após a infecção. Então, temos que ter essa liberação, temos que ter esse cuidado e não simplesmente tratar o exercício como uma coisa recreativa, né? Essas sequelas são temporárias desde que tratadas, não? Algumas delas sim, outras nós não sabemos. Por quanto tempo elas persistirão, né? Porque o Covid, doutor, nós estamos trabalhando com ele como se estivéssemos em pleno voo e tendo que consertar o avião sem que ele esteja em terra, sabe?
Então, muita coisa nós vamos saber só daqui a um tempo. Não temos como afirmar plenamente que as sequelas são transitórias, todas elas. Algumas delas podem permanecer, segundo alguns estudos, até por mais de alguns anos. E outras, talvez, você nem recupere. É uma verdadeira incógnita mesmo. Muito bem, eu quero agradecer a participação no PAN News Cidades do Dr. Renato Costa, que nos deu essas informações preciosas no enfrentamento das sequelas da doença que apavora o mundo, que colocou o mundo de joelhos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, doutor. Obrigado, ouvintes. É sempre um prazer poder colaborar e me coloco à disposição pelas redes sociais, né? E pelo contato da própria operadora a qual eu presto serviço, que estamos aí à disposição dos nossos beneficiários e da população em geral para tirar dúvidas e auxiliar nesse momento tão difícil e delicado. Faltou só você dar o endereço das redes sociais. Vamos lá. Vamos lá. @Dr. Renato Costa pelo Instagram. O site www.drrenatocosta.com.br. Muito bem, tá aí. Muito obrigado pela sua participação. Grande abraço. Um grande abraço. Muito obrigado. PAN News Cidades. Apresentação J. Thanos. Vamos conversar agora no PAN News Cidades com o advogado, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, professor pesquisador que vai auxiliar o entendimento do STF na qualidade de amicus curiae, para esclarecer as questões suscitadas pela ADI 6590, que tramita pelo Supremo e gera um impasse criado pelo Decreto 105/02 de 2020, que estabelece parâmetros da escola especializada para a pessoa deficiente versus escola regular. Doutor Pedro Artung, é um privilégio tê-lo no PAN News Cidades. Preparado para mais esse desafio, doutor? Agradeço o convite, é um prazer todo nosso. E sim, né, temos que estar preparados, são muitos os temas que a gente tem enfrentado e esse é mais um deles. Na próxima semana, o Supremo deverá escutar via audiência pública os chamados amicus curiae. E a discussão será sobre a implantação das escolas especializadas para pessoa deficiente ou a manutenção das vagas nas escolas regulares. Como deverá ser a sua participação neste evento importantíssimo para a declaração ou não da inconstitucionalidade do Decreto 105/02 de 2020, doutor? Olha, na verdade, o que a gente tem feito é participar como amicus curiae, que é o nome latim para amigo da corte, que é quando organizações da sociedade civil, especialistas, técnicos, acadêmicos, têm a possibilidade de contribuir com o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro tribunal, e o amicus curiae também vale em outras instâncias, para contribuir com o julgamento de um caso que tenha uma repercussão importante para a sociedade, como é esse o caso do decreto que foi editado em 2020, né? Já em 2020, setembro de 2020, que retoma a educação especial no país. Na nossa opinião e na opinião de várias outras organizações, com base em pesquisas e já pela legislação que nós temos, esse decreto pode ser considerado como inconstitucional, porque ele traz um modelo de escola especial que já foi ultrapassado, não só no Brasil, mas pelo mundo inteiro. Hoje, já existe um modelo, um entendimento de que a criança com deficiência deve estar junto com outras crianças na escola regular, porque ela teria um direito de acessar a escola regular para poder aprender junto com as outras crianças e conviver com essas crianças, né? A gente tem muitas pesquisas que mostram o benefício dessa educação na escola regular, não só para as crianças com deficiência, mas também para as crianças sem deficiência. O que a gente tem buscado, então, defender no Supremo Tribunal Federal, nesse caso, por meio das contribuições técnicas de pesquisa e de todo o entendimento jurídico sobre os direitos de crianças e adolescentes e sobre o sistema de educação do nosso país e também em comparação com outros, é que a escola deve ser um lugar para todo mundo, inclusive para as crianças com deficiência. O decreto, que aliás é muito curtinho, não é? Ele alega que a escola especializada
para a pessoa com deficiência, ela teria maiores recursos, ela teria uma visão direcionada para a questão da pessoa deficiente, ao passo que o ensino regular traria no seu bojo uma série de dificuldades. Qual discurso o senhor pretende apresentar contra essa argumentação? Olha, sem dúvida, crianças com deficiência, como também outras crianças com necessidades específicas, devem ter um tratamento especializado. A diferença desse modelo da escola especial para uma escola regular inclusiva é que esse atendimento a essas necessidades é feito no próprio ambiente escolar, permitindo que a criança possa conviver com outras crianças e, ao mesmo tempo, ter um atendimento individualizado, com a presença de um profissional que acompanha dentro da sala de aula, com a presença do EAE, que justamente são classes com materiais especializados para dar um apoio de desenvolvimento psicopedagógico para essa criança com necessidades específicas. Então, o que se busca é que a gente possa, e que na verdade a legislação nossa já diz, nós temos no Brasil uma legislação muito robusta, tanto em legislação de educação como em direitos da criança, que prevê o que a gente chama de educação inclusiva, que é permitir que crianças com deficiência estejam no ambiente escolar, convivendo com outras crianças, com a sua comunidade e, ao mesmo tempo, recebendo um atendimento especializado, para que ela possa ter os benefícios tanto da convivência comunitária, como também de um atendimento especializado dentro das escolas. O que falta para muitas escolas é ter essa efetiva implementação dessas ferramentas de educação inclusiva. E é o que é justamente que a gente tem que se fortalecer. Ao invés de se criar novas escolas, todo um aparato que vai custar muito, que vai gerar um orçamento ainda maior, a gente tem que colocar esse orçamento nas escolas que já existem e permitir que a gente possa qualificar esse atendimento das crianças com deficiência e garantindo que ela conviva com outras crianças. Porque, no fundo, se a gente não inclui essas crianças desde o começo da vida, vai ser muito mais difícil incluí-las depois. Porque daí vem a faculdade, vem o mercado de trabalho. E essas ferramentas, que são ferramentas que a gente chama de socioemocionais, devem ser desenvolvidas ao longo da vida. E é fundamental que a inclusão já venha desde o período escolar, para que depois eles possam chegar na faculdade, como a gente hoje vê, depois de 20 anos de um projeto de educação inclusiva, a gente vê pessoas com síndrome de Down chegando na faculdade, pessoas trabalhando, né? Há dados concretos com relação a isso que o senhor está apresentando, não? A gente tem uma pesquisa com a McKinsey, no Alana, que mostra a importância de métodos de inclusão para a qualificação profissional dessas pessoas, porque vão permitir que elas tenham recursos e aprendam, inclusive, a conviver desde criança até o mercado profissional, em que possam ser autônomas, serem produtivas, terem uma possibilidade de autonomia muito maior. E isso começa na infância com a educação inclusiva. E esse modelo que a gente, infelizmente, tem visto que o MEC quer buscar novamente de inclusive o ministro, me desculpe, doutor Pedro, mas o ministro da Educação, ele disse que a pessoa com deficiência, criança com deficiência, na escola regular, atrapalha. Essas são as palavras do ministro da Educação. Que essa argumentação... Que palavras infelizes, né? Que palavras infelizes. Vindo de um ministro da Educação, eu imagino a dor de pais de crianças com deficiência ou de pessoas com deficiência ouvindo isso, que elas atrapalhariam. O que a gente tem que buscar é justamente transformar o incômodo em soluções dentro da escola. E a escola, ela está preparada para isso, né? Nós temos profissionais muito bons que devem ser fortalecidos, a gente deve trazer ainda mais recursos, buscar implementar o que a lei já diz. Nós estamos conversando com o doutor Pedro Artung, que estará na audiência pública agora no STF nos dias 23 e 24 de agosto. Doutor, para finalizarmos, suas expectativas com essa audiência pública? Olha, a gente espera que a decisão que já foi dada de uma decisão preliminar, monocrática do relator ministro Toffoli, possa ser mantida pelo plenário, mas para isso a audiência pública ela é muito importante, porque ela vai permitir que esses argumentos técnicos, científicos,
possam ser destacados. E a gente vai levar justamente esses argumentos. Temos pesquisas muito sérias, inclusive de um professor da Harvard, chamado Thomas Hearer, que fez uma revisão bibliográfica no mundo inteiro de quais são os benefícios da educação inclusiva para a criança com deficiência e para a criança sem deficiência. Para a criança com deficiência são vários, porque permite que ela tenha contato com uma diversidade e riqueza de informações, com colegas, com outras crianças, para que ela possa, inclusive, receber diferentes estímulos para o desenvolvimento. E para as crianças sem deficiência, também são muito positivos os benefícios da convivência com uma diversidade maior, com a possibilidade de se beneficiar quando um professor tem que explicar para outras crianças de forma diferente o mesmo conteúdo. Outras crianças também se beneficiam dessa exposição de forma diferenciada, o que traz um aumento do rendimento acadêmico também muito significativo, é o que comprova essa pesquisa. Além disso, nós vamos levar para a audiência que a população brasileira, em sua maioria, quase 80% da população brasileira é favorável, segundo pesquisa da Datafolha, à educação inclusiva, porque entende que nós precisamos aprender a conviver com o diverso, com as diferentes pessoas, com diferentes crianças, desde o nascimento delas, e a gente tem que promover esses espaços inclusivos, para que a nossa sociedade possa ser realmente acolhedora com todas as formas de ser e estar da condição humana. Uma pessoa, uma criança com deficiência, é uma outra forma da condição humana, que deve ser respeitada, garantida dignidade e convivência no meio social que é de todos nós, inclusive a escola. Dr. Pedro Artung, após essa audiência pública, qual será o procedimento? Quando teremos a decisão final do Supremo? Olha, isso depende do próprio Supremo, das dinâmicas internas, mas já temos uma decisão, liminar, como eu falei, e agora, depois da audiência pública, é esperar o julgamento em plenário e a opinião dos outros ministros no entorno dessa ação e com relação a esse decreto. A gente espera que esse decreto ele realmente possa ser declarado inconstitucional, confirmado essa declaração de inconstitucionalidade, para que a gente possa fortalecer esse modelo inclusivo, da escola inclusiva, que inclusive já está previsto em lei. Nós temos a Convenção da ONU da Pessoa com Deficiência, que tem nível constitucional aqui no Brasil, que é muito clara em garantir o direito a todos, inclusive a crianças, à educação regular. Então, a gente espera que esse direito constitucional, previsto na Convenção, possa se fazer valer na decisão no Supremo. Quero agradecer imensamente a participação do Dr. Pedro Artung aqui no Pan News Cidades, da Jovem Pan News Campinas. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Jovem Pan News. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.